Olá, sou o Vasconcelos do portal GoCursos e vou mostrar aqui para vocês, tá? Mais um módulo que eu acabo de desenvolver, mais um treinamento, que é a gestão de arquivos, tá? O GED, também conhecido como gestão eletrônica de documentos. E aqui nós vamos então aprender a fazer o cadastro aqui, né, dos arquivos dentro do nosso documento em diversos tipos aqui de extensões, fazer toda a gestão, criando aqui as consultas necessárias para poder trabalhar por data, consulta aqui por numeração dele, né, consulta por setores, categorias, grupos de arquivos e muito mais. Vamos aprender também a relacionar esses arquivos às contas, como eu fiz aqui em contas a pagar e receber, aonde você vai poder, né, indexar arquivos também de todo tipo a essas contas, excluir, né, vai poder aqui então fazer toda a gestão eletrônica desses documentos dentro do sistema, que é muito importante para que você tenha uma organização de tudo que você, né, executou aqui, de tudo que você anexou no seu projeto. Vamos lá. Basicamente, eu criei um menu aqui, né? Lembrando que esse é o 6º módulo, para quem está acompanhando passo a passo o sistema de escritório. Então, esse é o 6º módulo, onde eu trato especificamente da gestão de arquivos. Tudo que tem relacionado a cadastros, controle de acesso, perfil de usuários, movimentações, tudo isso já foi feito nos módulos anteriores. Então, para quem quer montar do zero, é ideal que acompanhe a sequência, ok? O que eu tive que fazer é cadastro de setores, porque o nosso projeto aqui, nós trabalhamos com níveis de usuário. Então, por exemplo, não é interessante que um usuário que trabalhe com a tesouraria, no setor financeiro, né, ele acesse arquivos gerenciais, né, ou então acesse arquivos do RH e por aí vai. É claro que você acompanhando, você vai definir o que cada usuário vai acessar, conforme o que eu explico nas aulas. Mas eu tenho que ter essa organização. E também para separar, porque às vezes o administrador ou o gerente, ele quer buscar algum arquivo e ele pode ter ali 100 mil arquivos. Então não, esse arquivo é de qual setor? É gerencial. Aí beleza. Isso é a primeira parte de organização e separação de arquivos, tá? Depois, vamos supor que o setor gerencial ele tenha algumas categorias. Então eu posso colocar lá contrato, eu posso colocar lá notas fiscais e por aí vai, tá? Então eu tenho que separar por categoria. Essa categoria é relacionada a um setor. Aí o que eu criei também, que eu vi a necessidade, são grupos, né? Pensem no seguinte, um setor financeiro que tem lá uma categoria de nota fiscal, mas que eu posso criar um grupo chamado reforma de escritório, né? Vamos supor que hoje eu cadastrei lá uma nota fiscal, cadastrei um contrato que eu tive com algum prestador de serviço, cadastrei um comprovante que eu paguei para ele, mas aí depois da manhã eu tenho outro gasto, então eu tenho que cadastrar novamente. Eu posso criar um grupo para relacionar todos esses arquivos. Então tudo aquilo que foi relacionado à reforma do meu escritório, eu tenho, né, anexado dentro de um grupo. É como se fosse uma pasta para organização, tá? Então foram as 3 formas que eu fiz, mas se você quiser desmembrar um pouco mais, criar subcategoria, tranquilo, acompanha nas aulas, você vai conseguir implementar tudo isso. Muitas das vezes eu acredito que vocês vão utilizar pelo menos 2 dele, que é o setor e a categoria, né? E quando tem muitos arquivos que você não vai subir de uma só vez, é interessante o grupo para que você vá adicionando depois nele, como se fosse uma pasta que vai armazenando ali aquelas informações. Então são esses 3 que obviamente só vão ser acessados pelo administrador, pelo gerente, que tem que cadastrar essas... o grupo é aberto, qualquer usuário pode cadastrar um grupo para poder organizar os seus arquivos. Cadastro de arquivos, aqui é onde tudo acontece. Tá? Eu tenho outras formas de cadastrar também que eu vou mostrar para vocês relacionando com alguns elementos do sistema, mas basicamente aqui está as opções. Como eu estou com o administrador, eu vou poder trocar o setor. Se eu tivesse com o setor financeiro, ele já abriria aqui direto o setor financeiro e me mostraria o que eu tenho cadastrado nele. Ele está falando que eu não tenho nada, porque ele está buscando pela data de hoje, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, a data de ontem, ó, eu tenho 4 arquivos que foram cadastrados ontem. Aqui ele me mostra sempre na data de cadastro, ok? Ele me mostra aqui então os 4 arquivos que foram cadastrados ontem para esse setor financeiro, né? Me mostra a categoria, o grupo na qual pertence, e que eu consigo visualizar tudo, ó. Inclusive acessar também esse arquivo, né? Poder fazer o download dele. Se for um arquivo, por exemplo, que eu consigo já visualizar como essa imagem, eu posso clicar em cima dela direto e ele vai me mostrar para mim já esse arquivo. Então aqui é a mesma coisa, eu consigo também buscar todas as informações, quem cadastrou, quem fez a última edição, quando foi cadastrado, né? Se tem algum fornecedor relacionado a ele, todas as informações do arquivo que eu coloquei. Claro que você pode colocar muitas outras além dessas aqui, se você tiver necessidade aí e julgar necessário, né, pode aplicar aqui dentro. Qualquer modificação que eu possa fazer aqui com o arquivo também eu coloquei. Se ele tiver vencido, ele vai ficar vermelho, tá? Essa questão que ele está vermelho aqui é porque alguns documentos podem ter data de vencimento. Então, por uma questão de alerta, eu coloquei essa informação aqui, caso ele esteja vencido. Aí aqui eu poderia também buscar por numeração. Vocês não estão vendo a numeração aqui porque eu não julguei necessário mostrar essa numeração aqui na tabela, mas
Os arquivos que possuem numeração, quando você cadastra um novo arquivo aqui, por exemplo, você pode colocar essa identificação nele, né? Você consegue depois buscar e filtrar aqui também. Então, caso você tenha muitos arquivos, você pode filtrar pelo nome, a identificação, pelo setor, o que você quiser. O que eu colocar aqui, ó, por exemplo, reforma, ele vai trazer para mim, tá? Então, é um data table que filtra por todo e qualquer campo que exista visível na tabela que não esteja visível também. Eu ensinei a fazer isso. Aqui, ele busca por data, aqui por setor, como vocês já viram, ó, setor secretaria, por exemplo, ele tem esses dois arquivos que foram adicionados, né? Ah, não, mas eu quero o setor secretaria, mas eu quero somente ficha de funcionário. Então aqui eu vou melhorando a minha consulta. Ó, vamos supor, setor financeiro, aonde eu quero as notas fiscais, tá vendo? Que sejam do grupo da reforma do escritório. Então eu consigo filtrar tudo que eu preciso aqui para que ele me mostre somente aqueles arquivos, além do campo buscar aqui também que eu tenho para poder filtrar, né? Vamos fazer aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o setor, por exemplo, de RH e vou fazer aqui para ele uma inserção de um novo arquivo. Aqui eu coloco uma numeração caso exista, tá? Vou colocar aqui documentação funcionário, ok. Vou colocar aqui que é o setor de RH. Aí ele me mostra aqui ó, alguma categoria. Vamos supor que a admissão, né, eu tenho algum grupo para ela? Não, não tem nenhum grupo. Então, vou deixar aqui a opção, né, do sem grupo mesmo. Se eu tiver aqui alguma outra informação, ele vai buscar para mim essa instrução para que eu possa aplicar um grupo que esteja relacionada a essa categoria. Não tem fornecedor, não tem cliente, nesse caso é um funcionário. Então, vamos supor que eu pudesse relacionar diretamente com o funcionário. Aqui tem um campo de descrição, que é aqueles campos que nós podemos personalizar ele, caso você queira fazer alguma definição e aplicar alguma personalização diferente aí para ele. Tá? E aqui tem as informações que eu posso subir de arquivos aí que eu consigo carregar no meu projeto. Na hora que eu inserir, ele vai falar que o nome do arquivo já está cadastrado, escolha outro. Ah, mas isso aqui eu não posso deixar, ó, porque eu posso ter duas documentações de funcionário, sem problema. O nome pode ser o mesmo, né? Desde que eu não tenha uma numeração igual. Então isso aqui eu tenho que tirar, porque... Ah, não, na verdade é o número que está igual. Ah, achei que era o nome não. Então ok, eu já tenho esse número, vou colocar um outro. Prontinho, ó. Aí ele vai permitir. Eu não posso ter dois números iguais, tá? Como ele está no setor de RH, aqui ele está no setor, ele não listou ele ainda. Deixa eu voltar para ele. Setor de RH. Eu cadastrei, foi hoje? Foi. Então, gente, filtrou aqui, ó, né? Posso colocar todos ou somente o RH. Então, ele já traz para mim aquilo, desde que a data aqui esteja passada da forma correta. Se for ontem, hoje ele tem um no 25 e um no 26. Não foi definido o grupo, é a categoria admissão. Ok, então tá funcionando bem aqui. Eu consigo visualizar todas as informações aí do registro, né, a sua descrição, tudo que foi aplicado. Posso fazer também exclusão e edição. A outra condição que eu fiz foi aqui, por exemplo, nas contas a pagar e receber, eu ensinei a anexar arquivos, tá? Então vamos supor que você tem uma nota fiscal da compra, você tem ali alguma documentação que foi mandada relacionada aí a essa compra e queira relacionar o arquivo com ela. Então eu consigo subir aqui um arquivo, eu vou pegar aqui, por exemplo, um XML, né, e vou colocar aqui, ó, nota compra. E vou mandar ele inserir. Então, ele vai inserir aquele XML. Se você vier aqui, obviamente, nos arquivos, ele vai ser apresentado aqui, porque ele está cadastrado lá. Ó. Então, ele já está aqui. Ó, e ele está relacionado àquela conta que eu tenho aqui a pagar. Ok? Eu posso relacionar outros também. Tá vendo? Essa aqui tem vários arquivos. Que fica mais fácil depois de eu filtrar, porque eu posso verificar por conta também. Então, tudo que eu tenho relacionado a essa conta, né, eu tenho aqui dentro. A mesma coisa eu fiz para a conta receber. E qualquer outro arquivo que você precisa. O módulo de RH, por exemplo, agora nós vamos fazer aqui os arquivos do funcionário. Então, ele vai ficar sempre naquela estrutura de arquivos, mas vão estar relacionados ao funcionário. Tá, então eu vou ensinar como fazer isso aí para nós podermos trabalhar dessa forma. Aqui eu fiz até uma diferença, ó, eu vou inserir um arquivo aqui para vocês poderem ver. E aqui eu fiz com uma janela que na verdade é um drop-down, tá? Eu não coloquei uma modal, tá vendo? Depois se vocês quiserem também aplicar nos outros recursos, né, é interessante. Ó. Então ao clicar você consegue aqui confirmar de forma rápida aquela exclusão ou não, né? Não precisa de ser como aqui, ó, que é a abertura de uma modal. Então ficou um pouquinho diferente se você gostar aí também, porque modal em cima de modal não é interessante. Então em vez de colocar outra modal, eu preferi colocar com essa janela aqui do drop-down. Então é basicamente isso que vocês vão ver dentro desse módulo, né? Isso que foi explicado aqui nessa gestão de arquivos pode ser aplicado em qualquer outro tipo de projeto.